Pessoal, então, bem-vindos mais uma vez. A gente terminou a parte introdutória filosófica, né? Nesse sentido, qual que é a minha relação com Deus, quem sou eu, quem é Deus, por que estou aqui, como alcançar. Então a gente trouxe esse esse mínimo, né, ali necessário, que vai dar o básico do conhecimento para uma prática devocional, né, de Bhakti. A gente não quer converter ninguém, não quer enfiar nenhum dogma em ninguém, tanto que o Atmakri ele é espiritual, ele não é religioso, ele é espiritual. Mas esses fundamentos filosóficos são interessantes para nossa análise e reflexão e para aumentar, né, ou quebrar crenças ou limitações, né, que nos impeçam de experienciar o amor. Então é nesse sentido, beleza? Então agora a gente vai continuar com uma parte explicativa, mas um pouco mais prática, né? Então vamos adentrar o nosso curso propriamente dito aqui, onde a gente vai trazer alguns assuntos. Antes das técnicas, eu quero trazer ainda, né, como parte introdutória, a questão dos corpos, né? É uma informação importante, relevante, para a gente compreender. Em termos práticos, é, não vai ter tantos efeitos, igual os chakras que a gente vai estudar logo mais. Mas é interessante entender como funciona, como que nós somos constituídos, né? Bem, bem legal. Então vamos lá? Então, aqui nós temos uma divisão do Sharira, que são os veículos, e dos Koshas, que são as funções, né? Então, pelo Shariras, nós temos três corpos, né? O corpo grosseiro, que é o Stula Sharira, o corpo sutil, que é o Sukshuma Sharira, e o corpo causal, que é o Karana Sharira. E aí, o corpo sutil, ele vai ter uma divisão, né? Tríplice aí, que então o corpo grosseiro, né? Ele tem a função, né, do Anamaya Kosha. O corpo sutil, já o Pranamaya Kosha, o Manomaya Kosha e o Jnana Maya Kosha. E o corpo causal, né, o Karana Sharira, ele tem a função de Ananda Maya Kosha, tá? Então essa é a divisão. Ah, então nós percebemos o corpo sutil, né, o corpo físico, né? Temos o corpo sutil também, que a gente vai ver daqui a pouco, cada um vai ter uma função específica. Então tem um corpo grosseiro, corpo sutil com as funções especificadas e o corpo causal com a função especificada ali também. Nós vamos trabalhar no Atma Kriya no nível mais sutil, né? Quando a gente fala em chakras, por exemplo, não é algo físico externo, está nos seus corpos sutis, né? Então a gente vai trabalhar muito com isso nos exercícios, porque é ali que a gente vai quebrando alguns, alguns sanskaras, algumas tendências. Sanskaras são impressões, né, que ficam na mente, como se fosse impressões num disco. E essas impressões direcionam, né, a nossa vida, o nosso comportamento. Então a gente quebra esses sanskaras. Ah, Isso no modo sutil, os chakras também, né? Porque a energia vital ela flui do plano mais sutil para o mais grosseiro, tá? E aí nós trabalhamos nos nossos corpos sutis. Um outro desenho que explica isso, dos corpos, né? Explica agora dos coxas, né? Como a gente disse. O Anamaya Coxa é o mais grosseiro, como a gente está vindo aqui, né? É responsável pela nossa saúde física, material. E aí temos o Prana Maya Coxa, que é a força vital do Prana. O Mana Maya Coxa, que vai estar responsável pela questão mental e dos desejos também. Né? Seria o corpo astral e mental inferior aqui. O Vijnana Maya Kosha, que é a função de sabedoria, né, do intelecto, daquela mente superior, e o Ananda Maya Kosha, que é o corpo de bem-aventurança, né? Eu gosto muito dessa abordagem teosófica, que ela explica sobre esses corpos, e eu fiz um quadro para a gente entender essa relação, que eu acho
bem didático e simples, assim, da gente compreender. Essa essa análise, né, tripartida e do quaternário e da tríade superior, ela é bem difundida na Nova Acrópole, né, mas ela tem essa origem, né, na teosofia, que pega textos, enfim, do Oriente e nos facilita a compreensão, né. Então, para a gente compreender, nós temos aqui, nesse quaternário inferior, né, esse quadrado, nós temos ali o corpo físico, corpo duplo etérico, corpo astral e o mental inferior. Forma-se esse quaternário. E aí nós temos um risco que liga a uma trindade superior, né? Que ele vai estar o mental superior, o búdico e o átmico. Aqui eu já dei a resposta, mas vocês vão perceber que esse quaternário inferior, ele é o que representa a nossa personalidade. E essa tríade superior é o que representa a nossa individualidade, ok? Então, de vida para vida, nossos corpos físico, duplo etérico, astral e mental inferior, eles são outros corpos, outra personalidade que se cria a partir desses corpos, desses veículos, ok? E o que reencarna é essa tríade superior, de Manas superior, Budi e Atma, ok? É isso, essa essência que reencarna em diversas personalidades. Isso é bastante interessante. Quando a gente fala, por exemplo, do corpo físico e do duplo etérico, eles são veículos para a gente agir no universo físico. No universo físico, a gente tem esse corpo físico e o duplo etérico, que é físico também. Ele é mais sutil, mas ele, ali onde vai estar os chakras no seu sentido mais próximo, né? Os chakras no duplo etérico. Então, está nesse universo físico, que a gente ah, vê, mas não vê ele todo, porque o duplo etérico faz parte desse universo físico. E aí nós temos o corpo astral, que é o corpo dos desejos, que ele vai atuar como veículo no universo astral. E temos o corpo mental, que vai atuar no universo mental. E aqui a gente tem uma divisão do mental inferior, do mental superior, e tem os subníveis, né? Que faz essa diferença, né? Até determinado nível é mental inferior, outro nível é mental superior, enfim. A gente teria que ter uma aula só para isso, mas é importante a gente, interessante a gente entender, né? Esse contexto, a gente não tem como aprofundar tanto. Quem quiser depois pode me procurar, que eu posso indicar algumas obras que aprofunda bastante na questão dos corpos, das funções, que é importante a gente também ter esse tipo de conhecimento. Mas, ah, por básico nosso, né, então é importante compreender isso, né, que nós temos essa personalidade, que ela modifica, temos essa individualidade, que é ali que vai, né, enfim. E continuando, no mental superior, ele já vai estar no nível que a gente chama de um nível sem forma, né, mas não é um sem forma igual a gente pensa num vazio, é uma forma diferente da forma humana. Ou da forma que a gente compreende, né, da forma humana, da forma que a gente compreende. E quando a gente ouve falar dos 3 mundos, né, dá-se a entender o mundo físico, o mundo astral e o mundo mental, né. A gente ouve muito isso nas escrituras, enfim. O mental superior, ele faz parte do universo mental também, mas a parte superior dessa mente. O búdico é no plano búdico e no universo búdico, né, e o átmico, nossa essência. Existem outros planos, enfim, outras análises mais aprofundadas, mas a gente não precisa compreender aqui. O que a gente precisa entender? Físico, funções físicas, né? Que a gente conhece no dia a dia. Duplo etérico, ele é o nosso corpo energético que vai trazer o prana, a, fortificando, dando vida, né?
tanto essa carga energética quanto a carga física mesmo do nosso corpo, né, o chakras tem essa função. O corpo astral, ele está ligado aos desejos, né, então tudo que é desejo ali vai estar no corpo astral. O corpo mental inferior é a mente concreta, né, a mente que raciocina, pensa, julga, está muito ligado aqui à ideia do eu, do ego, né. O mental superior já é uma razão mais abstrata, uma mente abstrata, uma razão mais universalista ou mais abrangente nesse sentido. Búdico é a intuição, é o conhecimento supremo, né? Não é o conhecimento mental, mas é o conhecimento mais intuitivo, né? Enfim, no plano búdico já se perde toda a ideia de separatividade, né? E o plano átmico é a nossa essência, né? Algumas fontes vão dizer que o átmico e o búdico ele representa o que chama-se de mônada, né? Também, então existe o átmico e o búdico sempre atuando em conjunto, né? E essa linha que a gente chama de Antakarana, né? Que é a linha que separa a personalidade ali da individualidade, ok? Então esses corpos, e aqui tem esse quadro, né? Que a gente faz essa comparação, né? Então o veículo, né? Sharira. Então, nós temos o Stula Sharira, que é o corpo grosseiro, né? E nele temos a função do Anamaya Kosha, camada de alimento, né? Que é o corpo físico denso, né? Na teosofia, e é o corpo biológico, químico e mecânico, o resultado final da materialização. E temos aqui o corpo sutil, né? O Sukshuma Sharira, que é esse corpo sutil, ele tem a primeira função dele, que é o Pranamaya Kosha, a camada de energia, né? É o duplo etérico, pela análise teosófica, então, o molde energético do corpo físico, né? Chakras, nadis, prana, bateria da vida, como a gente formou. Ainda no corpo sutil temos o Manamaya Kosha, né? O corpo astral de desejos, kama, emoções, paixões, instintos, desejos, onde sentimos medo, raiva ou prazer. Está ligado a esse corpo astral. Ainda o Sukshuma Sharira, o corpo sutil, temos o Manamaya Kosha, que é a mente inferior, né? Corpo mental concreto. O intelecto lógico, o processamento de dados, memória, planejamento tático. O corpo sutil, né, temos o Sukshuma Sharira, onde temos o Vijnana Maya Kosha, a camada intelectual, é a mente superior, o corpo causal, né, segundo a teosofia, isso. Além do mental abstrato, né, nós temos no búdico o corpo causal, que é a causa, né, dessa individualidade. Então, pensamento abstrato, intuição filosófica, o eu superior, é o veículo da alma que reencarna, né? Eles fazem analogia como se fosse garuda, né? É o veículo da alma que é o corpo búdico. E o Karana Sharira, ah, que é o corpo causal, ah, e é onde vai ter o Ananda Maya Kosha, né? Que é a camada da beatitude, o búdico, né? A intuição em si, e ali o amor universal, a unidade, como a gente disse, né? Na realidade, o, o corpo que é o veículo da alma, né? É o corpo búdico, né? É o corpo búdico que é o veículo da alma. E o Atman, que é o eu real, né? Então está além dos coxas, é o espírito, a centelha divina, a vontade de Deus pura. É a função da alma, né? Essa é a nossa abordagem. Ah, essa comparação, né? Dos corpos. Então é importante perceber isso, compreender. Existe uma abordagem bem interessante que vai falar que esse conhecimento dos corpos e das funções, né? Então, eu tenho um corpo físico, um corpo energético que vai me alimentar com vitalidade, um corpo astral pautado nos desejos, o corpo mental inferior mais concreto, o mental superior mais abstrato, com um pensamento mais abrangente, o corpo búdico como o veículo da alma, a intuição, a inteligência pura, e o corpo átmico como o corpo de bem-aventurança, né? Então, em termos práticos, quando a gente percebe é, um desejo acontecendo, por exemplo, a gente compreende que
E é interessante que esses corpos, eles possuem vontade. Eles são inteligentes, né? A gente está no modo agora de IA, né? Inteligência artificial, então a gente fica abismado com essa inteligência. Mas nossos corpos têm essa inteligência também. O corpo físico tem a inteligência dele, o corpo astral tem a inteligência dele, o corpo mental tem a inteligência dele também. Então, isso te ajuda nessa dissociação dos corpos, na observação, né? Perceber que o seu corpo astral deseja emoções grosseiras e fortes, o seu corpo mental ah, tem desejo de pensar somente nele mesmo. Então, compreender e domar esses cavalos, esses corpos, né? É uma prática interessante, né? Para o dia a dia, enfim, para se praticar. Então, esse é o conhecimento dos corpos, né? Para a gente compreender, entender e, enfim, estudar, enfim, dar uma aprofundada depois. Mas em termos do Atma Kriya, é importante que vocês compreendam isso, porque a gente vai estar trabalhando em corpos sutis, e de maneira geral, quando eu falar dos chakras, porque cada um dos corpos vão ter chakras. Então, o duplo etérico tem chakra, o corpo astral vai ter chakra, o mental vai ter chakra. A gente vai tratar como um corpo sutil. E nesse corpo sutil a gente vai trabalhar nos chakras que vão abranger todos, tá? Importante compreender isso, que não é um corpo físico. A gente está atuando no nível mais profundo, né? Quando a gente trazer algumas técnicas, vocês vão perceber isso. Quando a gente vai lá na raiz, alguns comportamentos, algumas tendências nossas são radicadas lá na fonte. Quando a gente tenta trabalhar no nível externo, a gente fica meio que batendo, como diz aquele ditado, né? Batendo, dando murro em ponta de faca, ou tampando o sol com a peneira. Às vezes a gente não consegue sair do lugar, mas porque a gente não foi trabalhar lá na raiz, né? Ou o que alguns diriam em termos de psicologia no inconsciente, né? Naquilo que a gente não compreende. E as técnicas vão abranger isso, tá? De forma bem, bem enfática. Beleza? Então, encerramos por aqui os corpos.